Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre planejamento mensal no Mobius, como é que você pode aplicar de fato um planejamento financeiro mês a mês usando nossa plataforma, e também vamos falar um pouco sobre planejamento customizado. Dentro da nossa plataforma, você tem essa opção de fazer tanto planejamento mês a mês, que eu vejo que é o mais importante para o orçamento, mas também para algum evento um pouco mais longo, para algo que vai durar mais de um mês, como uma reforma, como uma festa de casamento, você pode utilizar um planejamento customizado, onde você tem mais flexibilidade de datas e também incluir mais categorias de gastos. Para a gente não ficar só na parte conceitual, vamos, enfim, saber como fazer isso na prática na plataforma. Então, vamos ver como você pode executar seu planejamento financeiro utilizando o Mobius. Para mim, antes da gente começar e explicar a funcionalidade, para mim, essa é a principal funcionalidade do Mobius. Mesmo que você anote todos os seus gastos, que você utilize e saiba exatamente onde você está gastando, enquanto você não tiver o costume de fazer um planejamento financeiro utilizando a nossa plataforma, ou enfim, utilizando qualquer outro método, se você não definir limites e orçamentos para os seus gastos, você vai estar fazendo muito mais um histórico do que você está gastando do que realmente desenhando um plano de ação. Então, para mim, é muito importante a cada mês você definir realmente metas e objetivos dentro da parte de planejamento financeiro mensal. O ideal é que você faça isso talvez até no final do mês, para que você possa começar a cada mês já com isso muito bem definido. Mas vamos lá, para a parte prática. Para você acessar a área de planejamento financeiro, basta você vir aqui no menu esquerdo, na bandeirinha aqui, que representa o planejamento dentro da nossa plataforma. Você clica em planejamento, já vai abrir o planejamento mensal. E aqui você já tem a visão aqui, nenhum planejamento definido, você tem aqui bem fácil de criar um novo planejamento. Então, basta você clicar em definir novo planejamento. E aí ele começa definindo, inserir o valor da sua receita, né? Por quê? Por que a gente pergunta o valor da sua receita mensal? Porque não adianta nada você fazer um planejamento que esteja além do que você ganha por mês. Então, não faz sentido, por exemplo, você planejar, se você ganha 4 mil reais, não adianta você planejar gastar 6 mil reais. Você vai estar planejando fracasso, vamos dizer assim. Então, é muito importante você começar definindo aqui quanto você ganha por mês. Então, vamos supor que dentro do meu planejamento eu ganhe 3 mil reais, seja minha receita mensal, vou continuar. O segundo passo é justamente definir uma meta para esse planejamento, né? Uma meta geral, uma meta global, sem entrar em cada ponto específico, ou seja, em restaurante ou educação. Primeiro, definir um orçamento total, dentro de toda a sua receita do mês, quanto você pretende gastar, quanto está disponível para você gastar, e, consequentemente, sendo menor do que o valor que você ganha, você vai poupar ali o excedente, né? Então, aqui, ele, por default, define 80%. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai gastar, no total, R$ 2.400 em todos os seus gastos, e você vai poupar ali 20%. O que eu aconselho aqui? Até seguindo um pouco daquela questão de objetivos realistas. Se você é uma pessoa que não poupa nada por mês, se realmente às vezes até falta, não coloca uma meta muito ousada. O importante é você começar a poupar todo mês. Então, se você é uma pessoa que gasta muito, o ideal talvez é economizar só 5%. Definir aqui R$ 150 para começar, por exemplo, para começar a ter esse hábito de poupar. Mas se você já é uma pessoa que está ali, já não está gastando demais, já tem ali talvez até uma poupança, um mês sim, mês não, você pode ser um pouco mais, pode ser um pouco mais agressivo em termos de quanto você quer poupar, e poupar ali justamente na casa dos 10%, 20%, até 30%, dependendo do seu perfil. Então, isso tem bastante flexibilidade. O importante é você definir um valor para você poupar todo mês, né, uma porcentagem, e aí isso variando de 5% a 30%, 40%, vai muito do seu perfil. O importante é que eu quero que você, no primeiro mês, já tenha um sucesso ao fazer isso, para que você possa se motivar a fazer isso mês a mês. Vamos colocar aqui um valor, você pode tanto colocar aqui em porcentagem, como colocar um valor, e ele vai ajustando aqui. Então, vamos botar aqui como se eu fosse gastar R$ 2.700, ou seja, eu iria poupar 10% nessa simulação. Vamos aqui continuar. O terceiro passo é definir as categorias que você quer acompanhar, certo? Para que você possa ter ali, no decorrer do mês, um norte ali de quanto você está gastando por categoria. Essa parte é bem interessante, porque não necessariamente você precisa definir quanto você quer gastar em todas as categorias, porque você consegue já identificar, principalmente fazendo aquele diagnóstico, você consegue já ter uma noção ali, olhando para os seus gastos, onde está realmente o problema, né?
Então, se você vê que você está gastando muito com restaurante, um valor muito grande, talvez seja esse ponto específico que você quer atacar, ou então restaurante e educação. Enfim, você não precisa estar preso aqui a definir todas as categorias. O ideal é que você até faça ali um trabalho para acompanhar 3 ou 4 categorias, né? Até você ir pegando o jeito e, enfim, conseguir fazer uma metas para todas as áreas da sua vida. Então, eu gosto sempre de vamos fazer o simples para depois ir para o complicado. Então, nesse exemplo de simulação, vamos supor que você é uma pessoa que está gastando muito com restaurante. Então, você vai colocar aqui restaurante, e também você quer fazer ali com lazer. Vamos supor que você está gastando muito com lazer e você quer definir uma meta para lazer. E as demais categorias, você vê que está dentro do que você espera, você não está exagerando, você está pagando um aluguel que está condiz com sua renda, enfim. Você não vai colocar aqui. Vou colocar mais um aqui com Uber. Vamos supor que eu esteja gastando muito com Uber, que talvez dê para economizar, né? E aí você vai continuar. Você vai definir aqui quanto você quer gastar em cada uma dessas categorias e subcategorias. Lembrando que quando você define uma subcategoria, você precisa também definir a categoria mãe, né? O ideal é que a categoria mãe, categoria pai, né? Pai ou mãe, seja um pouco maior do que a categoria específica, né? Já que ela engloba outros gastos. Então, vamos supor que em restaurante eu esteja gastando, eu já fiz o diagnóstico, eu esteja já gastando na faixa de 300, 400 reais, eu quero dar uma diminuída para 250, e vou colocar aqui, ele já preenche para mim pelo menos o mínimo, que seja exatamente igual. Vou colocar aqui 400 em alimentação, porque engloba outras áreas, né, também. Lazer, vou colocar uma meta de lazer. Vamos supor que eu esteja gastando já 200 reais e eu quero diminuir isso para 160. E transporte, com Uber, eu esteja gastando ali 200 reais, eu quero diminuir para 180. E vou colocar transporte geral em 300 reais, porque engloba outras categorias. Note que ele vai pegando esses orçamentos e ele cria uma categorias restantes. O que é essas categorias restantes? É justamente para você acompanhar todas as categorias e subcategorias que não estão nesse conjunto que você está definindo metas específicas. Então, esse valor aqui de categoria restantes, mais esses valores aqui, os valores globais, né, de transporte, de lazer e de alimentação, vão dar exatamente o valor de R$ 2.700, que é a sua meta total. Isso a gente chama de orçamento base zero, né? Porque no final das contas, isso aqui tem que dar igual a zero, né? Esse valor que você quer gastar, R$ 2.700, mais os R$ 300 que você está economizando, vai dar exatamente o orçamento base zero, onde você destina cada centavo do seu dinheiro está destinado para uma categoria, para uma área de gastos da sua vida. Então, é só continuar. Você pode definir que você quer receber alertas, né? Então, à medida que você está chegando perto, vamos supor, você definiu lá R$ 180 reais para Uber. Quando você estiver ali perto dos 150, quando estiver perto de atingir esse 80%, ele vai te avisar por e-mail, por notificação, para que você já fique mais alerta, mais ligado, para não ultrapassar aquela meta que você definiu, aquele orçamento. Então, você salva o planejamento cadastrado com sucesso, e aí você já começa a ter essa visão a qual eu falei, né? Como essa conta a gente já cadastrou alguns gastos, lembra, no começo, ele já tem aqui um total de gasto no mês de R$ 1.160, que equivale a 42% do orçamento total. Então, da parte global, a gente já está aí 42% da meta, e a gente precisa estar acompanhando de perto isso como um todo. Em alimentação, eu já gastei 60, que inclusive foi com restaurante, então ele engloba restaurante. Eu tenho ainda 340 para gastar, então ele aponta aqui que eu estou verdezinho no orçamento, né, com um legalzinho aqui. E em restaurante eu tenho aqui ainda, eu gastei já 24% e tenho aqui essa margem, né? Como eu estou gravando perto do final do mês, ele coloca essa linha de hoje, mostrando realmente que eu estou bem alocado aqui no orçamento. Vamos supor que hoje fosse dia 15, essa barrazinha de hoje estaria aqui no meio, e mostrando que eu estaria ainda bem em restaurante, em algumas áreas, mas já estaria bem próximo aqui de extrapolar o orçamento em outras áreas, né? Então, isso aqui é mais para um efeito de referência para você e se norteando, mas, enfim, você consegue ter uma noção ali se você está indo bem ou mal, né, no decorrer do mês. Vou mostrar aqui para vocês justamente quando a gente começa a extrapolar o orçamento. Então, vamos supor que eu fiz eu tirei ali umas mini férias, saí para uma viagem e gastei ali naquela viagem R$ 180 e coloquei na categoria de lazer. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui um pouquinho menos, 150, para vocês verem quando estiver perto de estourar o orçamento. Então, salvar.
Olha, note que aqui, ó, já está 93% da meta. Eu ainda estou verdezinho, porque eu estou dentro do orçamento, mas falta somente R$10, né, para mim gastar dentro dessa categoria de lazer. Vamos supor que eu saí novamente, fiz outra saída com alguns amigos e gastei mais R$30 na categoria de lazer. Salvar. Vou aqui atualizar a página. Note que ele já extrapolou o orçamento, né? Colocou 100%, ele não marca mais do que isso, já mostrando que eu já estourei o que eu tinha que gastar e que eu estou negativo, né? Verdezinho, excedi o orçamento em R$20, certo? Então, dentro dessa categoria eu estou indo ruim, mas no total eu ainda estou dentro do orçamento. Então, à medida que você vai utilizando isso, você vai conseguindo ali e acompanhando, e talvez aqui, se você está ruim, você já ultrapassou, você pode talvez diminuir o orçamento de outra área, né? Diminuir R$20 e editar também esse orçamento aqui para poder ele ficar dentro, né, do orçamento. Então, você pode ir ajustando também no meio do mês, no meio do caminho. Como a gente falou na parte mais conceitual, um planejamento, um orçamento não quer dizer que ele vai sair 100%, mas ele vai ser o guia para você ir ajustando no caminho e no final, o objetivo principal é que no final do mês você consiga, quer dizer, já desde o começo do mês você já define o dinheiro que você vai guardar, pagar-se primeiro e você consiga viver dentro daquele orçamento global. E aquelas áreas específicas é mais para você ir trabalhando naquelas áreas que você sabe que são o principal gargalo, que são o principal problema em termos de gastos. Então, isso aqui você consegue fazer mês a mês. No mês seguinte, você pode copiar o planejamento do mês anterior e ir mudando algumas coisas para que você possa fazer isso de forma mais ágil. É claro que no decorrer do tempo, você vai ficando cada vez mais assertivo no seu planejamento, vai conseguindo diminuir cada vez mais, entendendo ali como, de fato, é uma maneira saudável de gastar seu dinheiro, que você consiga poupar, consiga gastar naquelas áreas que são mais importantes para você e consiga viver bem o presente sem comprometer seu eu do futuro, né? Ou seja, poupar sempre para seus objetivos de vida. Quando a gente fala de cartão de crédito, lembra que o cartão de crédito ele entra no mês seguinte, então você pode incluir o cartão de crédito. Lembra que a gente tinha, vou copiar o planejamento do mês anterior aqui no mês de janeiro, lembra que a gente já tinha uma fatura de cartão de crédito para janeiro, que a gente tinha cadastrado? Então, aqui, ó, já mostra alguns gastos que eu tenho no cartão, principalmente, para o orçamento do mês seguinte. Então, quando você utiliza muito cartão de crédito, você vai incluir essa opção e você vai sempre estar fazendo o planejamento do mês corrente e do mês seguinte. Então, como eu falei, cartão de crédito ele pode ser seu melhor amigo, mas ele tem essa complexidade, porque você vai pagar sempre no mês seguinte, né? A fatura normalmente não é... Os gastos que você faz hoje entram para 30 dias, às vezes até para a fatura, dependendo da data, pode entrar até para 2 meses na frente. Então, é muito importante você ter esse acompanhamento de planejamento também do mês futuro, para você não extrapolar o cartão de crédito. Então, à medida que você vai gastando no cartão, ele também já vai contabilizando aqui no mês seguinte, que é o mês que você vai ter que pagar aquela fatura, tá bom? Então, isso aqui é o planejamento mensal, ele é super importante. Nos aplicativos, a funcionalidade o funcionamento é bem parecido, bem semelhante, tudo sincronizado. Então, se você baixar o aplicativo também, vai estar lá. Se você fizer o planejamento pelo computador, vai estar o mesmo planejamento dos aplicativos, tanto para Android e iOS. E é muito importante, reitero, é muito importante você fazer isso mês a mês e acompanhando, porque é isso que vai garantir seu sucesso, isso que vai garantir que você consiga economizar mês a mês rumo a seus objetivos de vida, beleza? Então, agora nós vamos falar sobre planejamento personalizado, que ele tem um pouco mais de flexibilidade, principalmente em termos de data, e você pode selecionar uma ou mais categorias. Então, eu vou criar aqui um exemplo, novo planejamento, vou colocar aqui um valor de R$5.000 e vou colocar reforma da casa. Vamos supor que você está fazendo uma reforma e você tem uma data prevista para terminar essa reforma daqui a 3 meses, da data de hoje que eu estou gravando, final de março. Então, você já nota aqui que tem um intervalo de 3 meses para você ir acompanhando esse orçamento. E eu criei aqui algumas categorias, que são as categorias que eu vou estar anotando os gastos para esse orçamento. Que vai ser a categoria de reforma e a categoria de frete. Então, eu posso usar mais de uma categoria. Então, tudo que for que eu gastar de frete e de reforma durante esse período, vai estar dentro desse orçamento de R$5.000, certo? Então, eu vou salvar. Então, aqui eu consigo acompanhar a minha meta, né, para essas categorias nesse período, para o meu planejamento que eu coloquei como reforma da casa, tá bom?
Então, me mostra que eu tenho uma meta de R$ 5.000, que eu ainda não gastei nada, e que me restam R$ 5.000. Então, à medida que eu vou fazendo os gastos, né, para essa reforma de casa, então vou colocar aqui uma nova despesa de R$ 1.000 de pintura, vamos supor, pintura, e eu vou colocar aqui reforma, saindo da conta principal, certo? De hoje. Salvar. Ele já contabilizou aqui R$ 1.000 gastos e que me restam R$ 4.000. Então, vamos supor que eu fiz R$ 200 de frete dos materiais que eu comprei inicial para a obra e coloquei aqui na categoria frete, eu fiz esse gasto. Ele já soma também os R$ 200 que eu gastei com frete e me dá um orçamento restante de 3.800. Isso que é legal desse orçamento personalizado, porque aqui eu consigo agregar mais de uma categoria, consigo fazer um orçamento que não tem uma data definida, eu consigo colocar uma data mais longa, então isso você pode utilizar para uma reforma de casa, para uma viagem que você vai fazer que vai durar mais de um mês, ou para um casamento, você está gastando um casamento durante o ano todo, você cria as categorias e subcategorias associadas àquele orçamento personalizado e você pode ir acompanhando independente do mês. Então, você utiliza o orçamento mensal para fazer os seus gastos mensais, mês a mês, e acompanhando as categorias que você, restaurante, Uber, transporte, e para esses eventos um pouco maiores, com datas mais espaçadas e que envolve mais de uma categoria, você pode utilizar esse planejamento personalizado para que você também consiga ter um controle aí de eventos não recorrentes, né? E aí, à medida que você vai trabalhando isso mês a mês, você vai acompanhando quanto você tem para poder gastar, e quando acabar a data, né, quando passar essa data do dia 31 de março, no caso que eu estou usando de exemplo, ele vai passar para a parte dos expirados, né, porque ele passou da data. Então, isso é bem bacana, você consegue também incluir despesas de cartão de crédito, né? Então, se eu fizer uma despesa de cartão de crédito nessas categorias, mesmo que está dentro desse período, ele vai contabilizar e você consegue ter um acompanhamento bem próximo para que você possa estar dentro desse seu orçamento, dentro desse seu planejamento financeiro, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido e gostado. Se qualquer coisa, coloca dúvidas aqui que a gente vai estar disposto a responder. Vamos estar aqui disponíveis para responder as suas dúvidas. E, como eu falei, é muito importante você sair do campo do diagnóstico e ir para a área do planejamento financeiro, e essas funcionalidades dentro da plataforma é tudo o que você precisa para poder começar, de fato, a ter um bom planejamento financeiro na sua vida. Então é isso, obrigado e até a próxima aula.